Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área e os criticados serão exaltados, né? Então, Léo Pereira, Rodinei fizeram uma partida excepcional, principalmente o primeiro, né? O Léo Pereira, que vinha de muitos erros individuais e vem crescendo de rendimento, né? Então, a gente tem que exaltar aqui a participação do Léo Pereira ontem, que foi essencial para a vitória do Flamengo, o Flamengo levando uma grande vantagem para o Rio de Janeiro, né, podendo empatar o jogo para prosseguir na Taça Libertadores da América. Se o Tolima ganhar por um gol de diferença, independente se for 2-1, 3-2, 1-0, o jogo vai para a disputa de pênalti. E se o Flamengo ganhar, lógico, está classificado. Se for 2 gols de diferença, o Tolima levará a classificação. Lembrando a vocês que não há o gol qualificatório, tá? Ou seja, não vale 2 na casa do adversário. Nação rubro-negra, falaremos também sobre Andrés Pereira. Está se despedindo do Flamengo? Provavelmente sim, mas a gente vai falar sobre as palavras do jogador. Também falaremos aí sobre um volante, né? Gabriel Pires. Estaria o Flamengo de olho neste atleta? Então, você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação. Lembrar vocês também do nosso canal alternativo, o canal do Deco. Se você ainda não é inscrito lá, faça a sua inscrição também, tá? Enfim, galera, vamos lá, vamos falar aí primeiramente sobre o Andréas Pereira, né, o auxiliar técnico do Flamengo, dando pistas sobre o futuro do Andréas. A diretoria está resolvendo, né, o Andréas Pereira, que foi considerado o melhor jogador da partida ontem entre Flamengo e Tolima, né, Tolima 0, Flamengo 1, e tá lá o auxiliar técnico do Flamengo da pista sobre o futuro. A diretoria está resolvendo. Com relação ao Andrés, é até difícil falar. Ele é um dos grandes profissionais que eu trabalhei na minha vida. Tecnicamente, taticamente, tem um entendimento de jogo fantástico. É um assunto que a diretoria está resolvendo. Espero que solucione o mais rápido possível, porque é um jogador que tem uma importância muito grande dentro e fora de campo. A gente espera ainda poder contar com ele, disse o Lucas Silvestre, que é filho do Dorival Júnior, que é o auxiliar técnico do Mengão. Apesar da vontade do jogador e do Flamengo em seguirem juntos, a realidade é que o futuro de Andréas Pereira parece estar cada vez mais distante na Gávea, e o fato é que o martelo ainda não foi batido, mas o jogador tem proposta do Fulham, da Inglaterra. O United, detentor do passe do atleta, já aceitou a venda pela quantia de 10 milhões de libras, e agora cabe a Andréas se acertar com o novo clube. Já assim, o camisa 18, o Flamengo volta ao Ninho do Urubu, né, já nessa quinta-feira, iniciando a preparação para o jogo de sábado, dia 2, contra o Santos, às 19 horas da noite. Tá? O Flamengo atualmente ocupa a 9ª colocação com 18 pontos. Se o Flamengo ganhar, muito provavelmente o Flamengo chegará ali no G6, tá? Então é importante que o Flamengo acabe pontuando. Sobre o Andréas Pereira, né? Sobre o Andréas Pereira, a questão é, né? O jogador foi eleito o melhor atleta da partida e ele disse que gostaria de seguir no Flamengo. Isso aí não é surpresa para ninguém, né? Ele diz assim que ama o Flamengo, que é Flamengo e não é uma despedida e sim um até logo. Eleito o melhor jogador em campo, o volante marcou o único gol do triunfo sobre o Tolima em Bagué, na Colômbia, tá? Aí ele diz assim: eu não sou dono do meu nariz, o Manchester que decide essas coisas também. Eu gostaria de permanecer, mas não está nas minhas mãos 100%. Vou ver o que é melhor para mim e para o clube. Aí ele diz assim: sobre o meu futuro, a relação minha com o Flamengo sempre foi muito boa. O grupo sempre me tratou super bem. Esse ano foi incrível, apesar de não ganhar títulos. Se realmente não der certo, eu amo o clube, eu amo o Flamengo, eu sou Flamengo, com certeza não é uma despedida.
Na zona mista ele diz assim, que ele estava focado, eu estou focado, falei para o meu empresário, me deixe em paz, eu quero ganhar o jogo. Vou comemorar com meus companheiros quando chegar no Brasil e vou conversar com todo mundo e resolver. O auxiliar dizendo, né, sobre a difícil situação, enfim. E aí vamos acompanhar agora, passar a vocês, né, os tópicos. Né, ele falando sobre o futuro dele, que sempre foi muito bom e tal. E ele falou assim, foi uma honra vestir o manto, não sei o que vai acontecer, esse grupo é fantástico, Flamengo é o maior clube do Brasil, da América do Sul, não é uma despedida, vou voltar. Ele dizendo sobre a importância da vitória, né? Muito importante, sabíamos que ia ser um jogo difícil, fizemos um gol e soubemos sofrer. Mesmo não estando no nosso melhor dia, sofremos juntos e ganhamos o jogo, e isso mostra o caráter do time e o que o professor Dorival e o Lucas passaram para nós. Sobre a viagem, disse que foi muito cansativa, que é preciso fazer um aeroporto aqui, já que em Bagué não é possível o desembarque de voos fretados, e dizendo que a viagem foi muito cansativa e realmente foi, tá? Então essas aí as palavras do Andrés Pereira, já dei a minha opinião sobre isso, falei que se o Flamengo conseguisse um empréstimo até o final do ano seria perfeito, e aí sim ver o que daria, né? Se o Andrés Pereira em jogos, em momentos decisivos, ajudaria bastante, né? Mas é o que o Fábio da Família da Nação disse ontem na nossa live, que o Andréas, já nessa Libertadores, o Flamengo conquistando o título, independente se ele ficar ou não, ele vai ser importante, porque esse jogo aí é um jogo onde a gente tinha muitos jogadores com Covid, outros machucados, enfim, e tínhamos muitos desfalques, viagem longa, prolongada, né, por causa de não ter voo fretado, então tiveram que ir de ônibus, foi bem complicado, né? E, então o Andrés tem a sua importância, né? Apesar que eu volto a falar, quando eu falo assim, que o pessoal às vezes fica chateado comigo, que eu falo que é um jogador mediano, porque para todo mundo o cara é craque, né? Quando eu falo jogador mediano, que ele é um bom jogador. É um bom jogador, né? Dentre os que o Flamengo tem hoje, seria a dupla de volante junto ao João Gomes, né? Arão não dá mais, Diego Ribas não dá mais, Thiago Maia com dificuldades para jogar tecnicamente, mas não falta entrega e vontade. Então hoje, na minha visão, o Andréas, né? Agora, amanhã é o último dia de contrato dele, seria, com esse elenco, o Flamengo tem um parceiro ideal para o João Gomes, tá? Então é uma opinião pessoal minha. Falando em atuações aí, tirando um pouco o foco do Andrés Pereira, né? Atuações de Léo Pereira e Rodinei são as melhores, né? O trio ofensivo não funcionou, tá? Aí eu já ia dar notas aqui, o Léo Pereira eles deram nota 7,5, falando que foi preciso no tempo de bola, foi o líder de desarmes no jogo, com 6 no total, olha só que interessante. Partida muito boa, com direito a uma bola salva na linha após erro infantil de Santos. O melhor em campo, né? Na opinião dos amigos aí do GE. Sobre o Everton Ribeiro, nota 4, né? Discreto, pouco aproveitou as ultrapassagens de Rodinei, que deu opção o tempo todo, vive uma temporada de altos e baixos. Nota 4. Felipe Luiz, né? Sofreu muito no primeiro tempo, com Luiz Miranda, Riascos e Lucomir deram muito trabalho para o seu setor, a qualidade técnica refinada não apareceu. Nota 4,5. Gabigol, apagado, assim como a Arrascaeta, errou passe simples e tomou cartão amarelo desnecessário, mesmo ciente de que é figura crucial para o mata-mata rubro-negro, tá? Santos, aí o do Gabigol foi nota 4. Santos, nota 6,5, apesar de um erro infantil na saída de bola no primeiro tempo, esteve bem quando exigido, fez uma ótima defesa nos acréscimos. E o Andrés Pereira, né, em destaque aqui, nota 6, um golaço, atuação correta no jogo, provavelmente marcou a sua despedida do Mengão.
Então, todas as notas, né? Santos 6,5, Rodinei 7, Davi Luiz 6,5, Léo Pereira 7,5, Felipe Luiz 4,5, Thiago Maia 4, Diego 5, André 6, pô. Arrascaeta 4, Everton Ribeiro 4, Gabigol 4, entraram Ayrton Lucas 5,5, Marinho 5, Lázaro 5, Mateuzinho sem nota e Pedro 5. Essas aí foram as notas dos jogadores do Flamengo através do GE, tá? Então, só para vocês estarem aí cientes, ok? Vamos lá então, falando das atuações, né? Os torcedores se revoltando com o Diego Ribas. Sinceramente, o Diego Ribas não tem mais condições, né? Eles disseram que a atuação do Diego foi constrangedora, né? O jogador que está com 37 anos. No Twitter, rubro-negros demonstraram a indignação com o desempenho apresentado pelo meio-campista de 37 anos. Com contrato com o Flamengo até o fim de 2022, Diego foi alvo de comentários ressaltando como era constrangedor vê-lo em campo. Tá? Aí tem alguns amigos aqui, o Edu falando, constrangedor ver o tal do Diego Ribas em campo, Juliano Cossenza, partida pavorosa do Diego Ribas, para surpresa de ninguém. O Matheus Flá falando que chega a ser constrangedor assistir o Diego Ribas em campo, não é possível que ninguém no Flamengo consiga ver que já deu pro cara. Então tem alguns aqui, muitos tweets, né, reclamando do Diego Ribas e, conforme meu amigo falou lá, surpresa zero, a partida ruim do jogador Diego Ribas. Tá? Hoje mais cedo falei sobre a questão do Léo Pereira, né, recusando o Internacional, falando que no Brasil só joga no Flamengo. Se for para sair do Flamengo é para ir para a Europa, e um ponto que ele gostaria de ir seria Portugal, e o Braga aí pensando em fazer uma nova proposta por ele, tá? Então, para o Brasil, o Léo Pereira não sai do Flamengo. Um jogador aí que estaria no radar do Flamengo, na verdade dois, vamos falar do primeiro aqui, que seria o Ian Couto, ex-jogador do Coritiba, né? Jogador que é do Manchester City, né? E ele está insatisfeito lá e pediu para ser negociado e ofereceram este jogador para o Flamengo. Ian Couto, que tem 20 anos, muito bom de bola, acho que agregaria demais a lateral direita do Flamengo, né? Um outro jogador aí que o Flamengo estaria de olho é o volante Gabriel Pires, né? Que também é do interesse aí do Botafogo, tá, gente? O Gabriel Pires, né? Então vamos lá. De acordo com o jornal português A Bola, o Flamengo entrou na briga com o Botafogo pela contratação do volante Gabriel Pires. O nome do jogador foi cogitado no Rubro Negro no ano passado e agora, em busca de opções para o meio-campo, voltou ao radar. Gabriel disputou a última temporada emprestado ao Garraf do Catar e terminou com ótimos números, 7 gols e 10 assistências. Tá? Aos 28 anos, o volante tem contrato com o Benfica até junho de 2025. O Flamengo poderia negociar um novo empréstimo, até mesmo a compra. A relação entre as diretorias está boa após a contratação do Everton Cebolinha, tá? Por sua vez, a pedida do Benfica para vendê-lo era de 10 milhões de euros, exatamente o que o Flamengo pagaria por Andréas. No entanto, o jogador se desvalorizou após passar uma temporada no futebol do Flamengo. É isso, tá? Sobre a questão aí do Gabriel, que pode ser aí, quem sabe, o nome que o Flamengo irá com tudo, né, para contratar. Vamos lá, torcedores pedindo aí a permanência do Andrés Pereira, né? Muita gente é favorável à permanência dele, mas outros não. Acho que esse valor de 10 milhões é altíssimo. O Flamengo poderia contratar um outro grande jogador, mas a torcida aí, né, nas redes sociais pedindo bastante para que mantenha o Andrés Pereira no Flamengo. Tá bom, gente? Então é isso aí, nosso primeiro vídeo do dia. Agradecer a todos vocês,
Muito obrigado. Quem sabe a gente terá hoje novas informações sobre o Andreas, mas a tendência é que o Andreas não fique no Flamengo, tá? Então é isso, nação. Muito obrigado a cada um. Tamo junto. Até daqui a pouco. Temos aí 1h, então 1h15, a nossa live da tarde. Eu conto com a audiência de vocês, tá? Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Abraço a todos, nação. Tamo junto. Fui.